O amor, ele te dá alicerce. O amor, ele vem da paixão, Fábio. O primeiro sentimento que nós temos pelo outro é a paixão. Depois, nós avançamos para o amor. Eu costumo dizer sempre isso nos casamentos. Eu repito sempre. Às vezes eu fico até repetitivo, mas eu acho que as pessoas precisam se recordar disso. O primeiro amor que nós sentimos pelo outro é a atração física. Está muito ligado à paixão. Na filosofia grega, nós vamos ter Aristóteles e a escola aristotélica que vai trabalhar muito essa questão dizendo: o primeiro amor humano é o amor erótico, é o eros. É o desejo pelo que o outro pode me dar enquanto fogo, enquanto hormônio, enquanto orgasmo. É o primeiro amor que nós sentimos. Esse amor está muito próximo da paixão, porque a paixão, como o poeta já dizia, é fogo, né? E o fogo, com a mesma intensidade que ele nasce, ele apaga. Então, o primeiro amor que nós experimentamos numa relação é o amor erótico, é o desejo pelo corpo, pelo prazer, pelo orgasmo. Depois, na convivência, você evolui isso. Você vai evoluir para o amor filia, philos, que é a amizade, é a admiração, né? Daí o termo filosofia, que é a admiração pela sabedoria, amizade pela sabedoria, que sofia em grego é sabedoria. Então o philos é essa admiração, essa contemplação, é quando você coloca o outro num patamar acima de todos os demais, porque para você ele é único. Só que na primeira decepção que você tem, quando ele não falar algo que você quer ouvir, ou ele falar algo que você não queira ouvir, você tira ele do pedestal. É o amor philos, né? É aquele amor que a gente experimenta na adolescência, né? Para além do erótico, porque o amor erótico é aquele que me faz querer desejar, dominar e ter várias pessoas ao mesmo tempo. Já o amor philos, ele deseja um só. Ele vai ali idealizar um só. Passado o amor philos, você vai compreender a essência do amor, que é o ágape. A palavra ágape está ligado ao desinteresse. Você tira o outro do pedestal e coloca ele junto com você. E você zela dele por aquilo que ele é. O amor ágape, ele na dimensão cristã, é o amor com que Cristo amou os seus discípulos. Veja na última ceia. Tinha pão, tinha vinho, mas tinha um traidor. Nem por isso Jesus deixou de lavar os pés do traidor. Porque o amor ágape, ele te ensina: eu te amo apesar de você. Porque te amar é uma escolha livre que eu tenho e não passa pela sua maldade, não passa pela sua negação. Eu te amo apesar do que você é. É impossível ter um amor desse. É o amor de Cristo para os apóstolos. Não tem como e ter Jesus um vai amor dizer isso aos cristãos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A essência do cristão é esse amor. Mas eu discordo do Cabeleira aqui. Discordo totalmente. Não é impossível. Eu acho que é muito possível. Tipo, Cristo fez pra todos. Mas é possível pra mim e para algumas pessoas. Eu consigo fazer isso pra algumas pessoas, mas não pra todas. Porque não, é possível, mas não é possível pra todos. É possível eu ter esse amor. Rodrigão, vou te falar possível por quê. ter esse amor? É possível. Eu acho que eu vou te clarear um pouquinho agora, que você vai entender como que é possível. Quando Jesus lava os pés de Judas, ele demonstra isso: eu te amo apesar de você. Sim. Só que na hora de partilhar do mesmo pão e do mesmo vinho, ele pede para Judas sair da mesa. Porque te amar e te compreender é uma opção que eu tenho, apesar de você. Isso não significa que eu te queira na minha mesa. Significa que eu não te quero mal e não te desejo mal. Então, eu te amo e te perdoo, mas na minha mesa sentam-se apenas aqueles que de fato são de verdade. Jesus tirou Judas da mesa antes da comunhão. Ele lavou os pés de Judas, mas não deu a comunhão para Judas. Judas não comunga na última ceia, porque a comunhão é o presente dado aos que são de verdade. E eu não posso colocar os que são de mentira no mesmo nível dos que são de verdade. E aqui nasce a escala das nossas relações. Começou pelo eros, passou pelo philos e paramos no ágape, que é o mais com a difícil, Santa Ceia, né? O mais difícil é o próximo, que vai chegar agora. Porque aí vem a conversão de Saulo, que é o nome hebraico de Paulo. Paulo é o nome latino que foi dado a esse apóstolo, que era judeu, que era firme na lei judaica, foi perseguidor dos cristãos e se converte pelo chamado de Cristo. A partir do momento da conversão de Paulo, ele vai ensinar que o amor ele precisa transcender todas as coisas. E ele vai escrever na segunda carta aos Coríntios, ele vai escrever o hino ao amor. A essência de Deus é o amor. Portanto, quem ama, como diz João na sua carta, experimenta a Deus, porque Deus é amor.
Então Paulo vai dizer que o grande amor chama-se caridade. Portanto, não pode existir a presença de Deus fora da caridade. Então, em tudo, quando você olhar para uma pessoa, olhe com caridade, porque você não sabe o que está por detrás daquela alma. Qualquer tipo de caridade. A caridade está ligada a aceitar o outro sem exigir nada em troca. É quando o outro se tornar totalmente desnecessário para você e mesmo assim você permanecer amando. Você não espera nada em troca. É amar a inutilidade do outro. Isso é caridade. O que essa pessoa pode fazer por mim? Absolutamente nada. Eu a amo. Nossa, as pessoas não têm noção do que é caridade hoje, então. Caridade é outra palavra. Outra coisa. A prática da caridade hoje está muito confusa com prática social, né? Sim. Eu dei uma cesta básica. Isso é caridade? Hoje em dia, não. Isso é uma questão social, consciência social, né? A caridade é amar o outro na inutilidade dele. Essa pessoa não tem nada para me oferecer e eu o amo. As pessoas não precisam só de comida. As pessoas querem muitas vezes que você abaixe o vidro do seu carro e pergunte o nome delas, para elas não passarem 24 horas do dia sendo invisíveis diante da multidão. Porque só quando você sabe o nome de uma pessoa, você dá rosto pra ela. Você traz à tona quem ela é. Você passa pelos semáforos da vida, quantos transeuntes que já passaram e que a gente nunca nem teve coragem de perguntar o nome. Não é sempre arroz, feijão, o dinheiro que mata a fome das pessoas. Muita gente morre de fome de dignidade. Passa o dia inteiro sem se identificar a ponto dela mesma esquecer o nome dela. Porque ninguém pergunta como ela se chama. Ela não possui nada pra te oferecer. Ela torna-se invisível. Esse amor é difícil. O que me impede, por exemplo, de olhar para uma pessoa em situação de rua e não parar ao menos para conversar, para saber o nome dela e chamar, verbalizar o nome da pessoa, fazer o nome da pessoa sair da sua boca para ela ouvir que ela tem um nome, que ela não é o estado social que ela vive, ela é um ser, ela possui a dignidade dela, ainda que nós, no nosso comodismo, ainda que o Estado, na sua falência moral e social, ainda que as pessoas não queiram vê-la, ela existe. E o que eu posso fazer por ela? Torná-la visível. Agora, pedir isso num século onde dentro de casa as pessoas são invisíveis, como que eu vou pedir para os da rua serem visíveis? Tem pai que não vê filho, tem pai que não vê marido, que não vê esposa. São seres invisíveis convivendo dentro da mesma casa. Sabe que a gente estava conversando com uma psiquiatra e ela falou que dentro de uma casa que ela atendia, 4 pessoas, os 4 tinham um celular com iFood, cada um tinha um cartão. Pronto. Eles não comiam juntos, cada um pedia o seu e cada um comia num lugar É uma diferente desgraça da completa. casa. É uma desgraça completa. Que isso? Como que chegou em assim? Em todos os sentidos. Onde que a gente errou, velho? É. Onde que a gente errou pra chegar nesse ponto? E saber que só vai piorar? Porque Ora, eu não vejo É uma piora. reprodução. O que os filhos vão fazer? Vão ser totalmente egoístas, dificilmente vão querer se casar, porque a ideia de casar subentende-se partilha, né? E vai querer partilhar o quê? Eu quero só o que é meu, né? Eu faço pra você, desde que você invista, eu apenas executo. Se demandar qualquer coisa minha, eu já não tô disposto a fazer. Nós estamos criando uma sociedade completamente doente. Crianças e jovens cristalizados, porque são poupados de todas as dificuldades da vida, porque o afeto foi substituído pelo dinheiro, foi substituído por coisas materiais, e essas pessoas, quando chegam diante da dificuldade da vida, não dão conta de resolver absolutamente nada. Elas ficam doentes constantemente. Eu nunca vi uma geração de jovem adolescente que adoece com tanta facilidade. Nossa, meu filho tá com uma dor de garganta, coitadinha, minha filha tá com uma enxaqueca. Aí você olha, 14, 15, 16, 17 anos, o que a gente tava fazendo nessa idade? Eu corria na chuva. Você entendeu? Na enxurrada. Imagina, eu entrava dentro do pneu de caminhão e rolava na enxurrada. Eu corria muito. Quebrava na enxurrada. braço, perna, chegava em casa, apanhava e ia pro hospital apanhando pra pôr gesso. Mas infelizmente Quando foi que são nós... tempos diferentes. São tempos diferentes, mas quando é que a dignidade e a responsabilidade foi deixada de lado, Rodrigão? Não sei te falar. Porque são tempos diferentes, mas dignidade é uma coisa que a gente carrega pra sempre. Pai e mãe perderam a dignidade de ser pai e de ser mãe. Eu acho que a gente não sabe mais o que é ser pai e o que é ser mãe. Porque nós nos tornamos tutores dos filhos. Sim, proteger Deixamos de ser acima pai e de mãe. proteger acima de Temos tudo. a tutela. Você vê solução nisso aí? Porque a gente já
já sabe todos os problemas. Eu E vejo solução. Eu acredito que a gente não pode generalizar, porque eu conheço famílias que são muito atentas a isso. Conheço muita gente atenta a isso. Existem coisas que não tem como mudar, como, por exemplo, o uso da tecnologia, que é excessiva. Então, a gente não vai controlar isso nunca mais. É um caminho sem volta. Agora, recuperar o domínio de disciplina, o domínio de tempo, o domínio de espaço, isso é função de pai e mãe. Eu conheço uns que fazem isso muito bem. Eu também conheço. Conseguem Então, fazer você isso tem o muito seu bem. tempo para usar a tecnologia, mas você vai ter tempo também para se dedicar à família, para se dedicar aos estudos. Então, como era feito na nossa época? Eu olho para minha geração, eu fico me perguntando, quem que deu errado na minha geração? Eu fico vendo dos meus amigos particulares que cresceram comigo. Todos deram muito certo, cada um dentro da sua limitação, dentro das suas escolhas. Não é algo que tende a melhorar, entendeu? Tende a piorar. Seus amigos deram certo, os meus deram certo também. Mas os filhos dos meus amigos, não são todos, é óbvio, né? Mas a maioria vai ser pior do que os pais, né? A minoria que vai conseguir ser melhor do que os pais. Eu não consigo precisar essa ideia de maioria ou minoria. Por quê? Porque eu não tenho filhos. Apesar de conviver... Você tem vários filhos, né? Você é padre. Mas eu não tenho responsabilidade afetiva sobre eles. Sim. A minha responsabilidade, ela é espiritual. No meu consultório, a minha responsabilidade é científica. Eu não tenho que ter afeto nem com meus pacientes, nem com o fiel. Existe uma relação espiritual na igreja e uma relação científica na minha clínica. Agora, afeto, que é aquilo que a gente passa pelo outro, talvez os meus sobrinhos, que ocupam este lugar de forma coadjuvante, mas ocupam este lugar dentro da minha paternidade, né? Talvez eu resolva adotar uma criança, por que não? É uma possibilidade, mas quando eu olho para a realidade das famílias hoje, eu encontro muita solução, mas encontro ao mesmo tempo o desinteresse dos pais. Tem solução? Tem. A minha clínica tá cheia de adolescente. Eu atendo muito adolescente. Não atendo criança, porque o problema de toda criança numa clínica chama-se pai e mãe. Então não adianta levar o filho pra terapia se o pai e a mãe não estiverem na terapia também. Então eu não atendo criança de jeito nenhum.